Oi, gente! Hoje eu venho comentar com vocês quais foram as minhas últimas leituras desses últimos meses. Eu sei que a Carolina está atrasada com esses vídeos de leituras do mês, mas eu estou aqui para comentar com vocês todas as últimas leituras que eu fiz durante esses 2, 3 meses, mais ou menos, que eu não postei nada. E vamos começar porque tem muita coisa legal e tem muita coisa para mostrar para vocês. Primeiro eu vou comentar sobre as coisas que eu li no mês de julho. Eu comecei o mês de julho lendo duas HQs muito fofas. A primeira foi Duplo Eu, que já tem resenha aqui no canal, mas vai falar sobre a vida de uma mulher gorda que está lutando contra o seu peso e contra o seu próprio corpo. E a outra HQ eu li em versão e-book, que é Arlindo, gente. Essa HQ é perfeita, tipo, cara, sério. Aqui a gente vai conhecer a história do Arlindo. O Arlindo é um garoto que tá descobrindo sua sexualidade, então ele está meio que se descobrindo um rapaz gay. E a gente vai acompanhar todo o processo desse rapaz se descobrindo a sua sexualidade e descobrindo as coisas que ele gosta. É uma HQ muito fofa. Tipo, cara, eu preciso dessa HQ física porque ela é simplesmente incrível. É aquele tipo de HQ que você sabe que um dia você vai pegar ela pra reler. Então, assim, você precisa ter na estante. Um livro que eu terminei de ler no mês de julho foi A Dança da Morte, que também já tem resenha aqui no canal. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar um vírus que está matando a sociedade. Então, 99,9% da sociedade já está morta e uma pequena quantidade de pessoas conseguiu sobreviver a esse vírus. E a gente vai acompanhar aqui essas pessoas, né, que estão lutando contra o vírus e que estão tentando sobreviver a este vírus. Aqui a gente tem um dos maiores vilões já criados pelo King, né, que é o Randall Flagg. E a gente também vai ter a mãe Abigail, né. Eu simplesmente amei ter essa experiência com o King. Foi uma leitura conjunta que eu fiz com algumas pessoas. Infelizmente nem todo mundo conseguiu finalizar a leitura conjunta por causa de outros motivos, etc. Mas foi uma experiência incrível, incrível. Se você quiser saber mais sobre a minha opinião em relação à Dança da Morte do Stephen King, eu vou deixar a resenha linkada aqui nos cards. Depois eu peguei para ler um romance da minha queridíssima Jojo Moyes, peguei para ler A Última Carta de Amor. Na verdade foi uma releitura, né, porque eu já tinha lido esse livro quando eu era um pouco mais jovem. E em julho saiu o filme desse livro aqui lá na Netflix. Então eu quis reler esse livro aqui para poder assistir o filme e fazer aquela comparaçãozinha básica que todo leitor faz, né? Nesse livro aqui a gente vai conhecer duas protagonistas principais. A história vai se passar também entre o presente e o passado. Então a gente vai conhecer a história de amor da Ellie e também a história de amor da Jennifer. Então eu gostei muito de fazer essa releitura. Eu acho que da primeira vez que eu li eu não tinha gostado tanto, eu gostei mais agora, dessa segunda vez que eu li. A Jojo, ela tem essa coisa de fazer a escrita dela parecer muito fluida, mesmo quando ela intercala passado, presente e várias histórias que se entrelaçam. Então eu gosto muito da narrativa em específico da Jojo Moyes. E o filme também tá lindo, a fotografia tá incrível e vale muito a pena assistir. Em seguida eu peguei pra ler Love, do Stephen King, né? Aqui a gente vai conhecer a vida da Lizzie. A Lizzie acabou de perder o marido, né? E ela está tentando superar a perda do marido, só que o marido dela é um grande escritor muito famoso. E acontece que um cara começa a chantagear a Lizzie porque ele tá interessado nos manuscritos que o Steven, né, que é o marido da Lizzie, deixou. Então a gente vai ter aí uma história sobre ameaça, sobre amor, sobre casamento. É uma coisa incrível. Tem vlog de leitura aqui no canal se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha experiência com esse livro. Eu vou deixar também linkado aqui nos cards. Depois eu peguei pra ler um livro que eu já não tenho mais ele aqui comigo, porque eu fiz uma troca no Scooby com ele. Mas ele se chama 27 Dias, eu vou deixar a foto dele aparecendo aqui na tela. Nesse livro a gente vai conhecer a vida da Hadley. A Hadley é uma garota que tá no último ano do ensino médio. E acontece que um cara chamado Asher, que também estava no último ano do ensino médio, acabou cometendo suicídio. E ela acaba se vendo muito tocada com a morte desse garoto, que também fazia parte da turma de classe dela. Até que ela recebe uma visita da morte, e a morte dá 27 dias para ela voltar antes do ocorrido com o Asher para fazer com que ele mude de ideia e não cometa o suicídio. Eu gostei muito desse livro, a premissa dele é muito legal. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Muito interessada nesse livro porque eu fiquei sabendo que em breve vai se tornar filme, e eu acho que ele vai funcionar muito bem como filme. Eu gostei muito da narrativa da autora e é uma ótima leitura para quem quer uma coisa leve, mas que aborde um assunto um pouco mais sério. E a última coisa que eu peguei pra ler no mês de julho foi outra HQ, que é Pele de Homem. Essa HQ, ela é enorme, gente, mas ela tá muito lindinha.
E eu já fiz resenha dela lá no meu Instagram, então se você não me segue no meu Instagram, bora me seguir, é o @garotadovlog. Nessa HQ aqui a gente vai conhecer a história de uma moça. Essa história vai se passar na época renascentista e ela precisa se casar, né? Só que ela não conhece o marido dela, naquela época os casamentos eram arranjados, então ela quer conhecer o marido dela antes do casamento. E com esse desejo da Bianca, que é a nossa protagonista desse livro aqui, a tia dela resolve mostrar pra ela uma herança de família que é a pele de homem. E aí ela começa a se vestir de homem pra poder conhecer o marido dela antes do casamento. É uma história muito legal. Eu achei que o autor, ele foi incrivelmente feliz ao escrever essa história, porque aqui a gente vai ter uma história muito original e também vai ter alguns pontos com relação ao movimento LGBTQIA+. Então eu achei sensacional a forma como ele trouxe essa história pra gente, uma história que se passa numa época renascentista, e ainda assim ele quis abordar esse lance da sexualidade, sabe? Das pessoas, principalmente dos homens naquela época. Então, sensacional, sensacional. E se você quiser saber um pouquinho mais detalhadamente a minha experiência de leitura com esse livro, tem resenha lá no Instagram. Começamos o mês de agosto lendo romances LGBTQI, sim. E eu li honestamente, sinceramente, da Bruna Zelez, que eu não sei falar o seu nome, me perdoa. Mas nesse livro aqui a gente vai conhecer dois protagonistas, que são o Leonardo e o Benjamin. O Leonardo e o Benjamin, eles eram amigos, mas por causa de um desentendimento ali em relação a um trabalho da faculdade, eles acabaram brigando e se afastando. Só que ambos sentem um tipo assim de atração um pelo outro, né? E aí eles então propõem um acordo que é que eles podem se pegar, dar uns beijos ali e tal, mas eles não podem se apaixonar. Bom, se esse acordo vai dar certo ou não, só lendo pra saber. Mas foi um livro que eu gostei muito de ler, foi uma experiência muito gostosinha. Aqui nesse livro a gente vai ter aquela pegada meio que te amo, te odeio, também meio gato e rato, mas eu gostei muito da finalização da história e de como as coisas se desenvolveram nessa história aqui. E foi uma leitura leve também pro mês de agosto. Depois eu li um conto no Kindle Unlimited que se chama Água Fria. Eu vou deixar a capa dele aqui na tela. Mas nesse conto a gente vai conhecer a vida de um garoto que se chama Jonas. E esse garoto, ele está participando das Olimpíadas ali que estão se aproximando da escola dele, né? Então ele faz parte da equipe de natação. E a equipe de natação da escola dele é só composta por homens, até que uma garota entra na escola e ela vai participar da equipe. Então a gente vai ter um pouquinho de preconceito aí, porque ela é uma garota e a equipe é formada só por homens. Essa garota esconde um segredo e depois que esse segredo é revelado, pode ser que as Olimpíadas estejam ameaçadas. Eu gostei muito dessa história, mas eu achei a finalização dele um pouquinho corrida. Então eu acho que se o autor tivesse escrito algo mais, assim, com um pouquinho mais de calma, teria fluído um pouco melhor o livro, pra mim, pelo menos. Mas foi uma história que eu gostei muito e eu acho que vale a pena dar uma chance. Logo em seguida eu peguei pra ler o livro Palavras Interrompidas, do Marco de Brito. Esse livro eu não tenho mais aqui comigo porque eu me desfiz, eu fiz sorteio dele pro pessoal lá na Twitch. E se você não me segue na Twitch também, bora me seguir que eu faço várias lives de leitura por lá. Mas nesse livro aqui a gente vai conhecer o Cláudio, se eu não me engano, que é o protagonista da história, que é um pai que acabou de perder a filha e ele tem quase certeza que a filha dele foi vítima de um assassinato. Ele começa então a ir atrás das evidências pra descobrir quem foi que matou a filha dele. Não foi um livro que eu curti muito. Eu achei que a história foi um pouco corrida. Eu entendo que é um livro feito pra ler em uma sentada só, porque ele é bem curtinho, ele tem 170 páginas só. Então eu entendo que não houve tanto aprofundamento nem da parte do protagonista, nem da parte da filha do protagonista, etc. Mas eu acho que de fato o Cláudio, o personagem principal, me irritou bastante durante vários momentos do livro, porque ele tinha algumas atitudes extremamente que não faziam sentido, tipo, não via sensatez nas atitudes que ele tinha. Mesmo ele estando desesperado pra saber quem matou a filha dele, eu acho que muita coisa que ele faz não tem sentido e eu fiquei extremamente irritada com ele em vários momentos do livro. Mas é um livro feito pra você colocar em alguma maratona literária, porque ele é muito rápido de ler, a escrita dele é muito fluida, mas eu ainda quero ler mais alguma coisa do Marcos de Brito pra ver se eu gosto da narrativa dele e das histórias que ele conta. Infelizmente, esse livro não foi um bom começo, mas a gente vai dar mais uma chance, né?
Depois, gente, eu li um livro que foi uma bomba, cara. Esse livro foi a bomba, assim, do mês de agosto, tá? Que foi o livro Fúria, do Stephen King, né? Que é aquele livro famigerado, proibidão, assim, do King. Porque a venda desse livro foi proibida em vários lugares, inclusive. Você procura pra comprar esse livro físico, ele tá em valores extremamente absurdos. Mas esse livro aqui a gente vai conhecer um protagonista que eu já nem lembro mais o nome dele, assim, tipo, não faço nem questão de lembrar mesmo, porque esse livro aqui é horrível, é uma bomba, é péssimo. Eu não sei o que o King tinha usado nesse dia, mas com certeza ele não tava nas faculdades mentais corretas dele. Mas nesse livro aqui a gente vai conhecer um protagonista que ele é aluno de uma escola e ele decide que ele vai entrar na escola armado e fazer um massacre nessa escola que ele estuda. Gente, o problema desse livro é ele inteiro, tá? Porque, assim, ele não tem um enredo direito, ele não agrega nada ao leitor, ele é realmente assim um livro inverossímil. As atitudes de todos os personagens são extremamente preconceituosas, cruéis e em alguns fatos eu achei que tava todo mundo muito louco nesse livro, tipo, desde o atirador até as vítimas. É um livro assim, gente, que sério, eu não sei o que o King quis fazer com esse livro, mas assim, eu acho que até ele colocou um pseudônimo ali pra não passar vergonha, assim, porque realmente o livro é péssimo, eu dei meia estrela pra ele, se eu pudesse eu dava 0 estrelas, tipo, porque é muito ruim mesmo, cara. Dando sequência a esses casos de massacre escolar, eu tava lendo também O Acerto de Contas de uma Mãe. Na verdade não foi uma leitura, foi uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro, já tem resenha dele aqui no canal, uma resenha bem antiga, eu acho que de uns 2 anos atrás ou 3. E rolou uma LC, né, uma leitura conjunta deste livro aqui com a Nana do Livraneios pro nosso clube do livro, Vloganeios. Então a gente decidiu ler esse livro aqui e foi uma releitura assim que, cara, sinceramente, eu acho que esse livro aqui é um dos livros mais bem escritos de não ficção que eu já li em toda a minha vida. Acho que por ele ser escrito pela mãe do atirador, né, de Columbine, que é a Sue Klebold, ela é mãe do Dylan Klebold, que foi um dos atiradores do massacre de Columbine. Eu acho que ela escreveu esse livro aqui com muita propriedade, ela sabia realmente do que ela estava falando e ela fala sobre tudo que ela passou, desde o primeiro momento, quando a ficha dela não queria cair, até o momento que a ficha dela realmente cai e ela se dá conta de que o filho dela tirou muitas vidas e estava doente, e quando ela começa a se dar conta de tudo que estava acontecendo na vida dela. É realmente um livro assim, cara, é muito necessário e eu acho que é uma leitura muito, muito válida pra todas as pessoas. É lógico que ele tem uma faixa etária aqui que eu não recomendaria pra menores de 18 anos, mas é um livro extremamente necessário e sério, gente, leiam, por favor, leiam, 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 só isso que eu falo, leiam, por favor, nunca te pedi nada, cara. Depois eu fiz uma leitura pro Clube dos 7 Monstrinhos. Se você não sabe o que é o Clube dos 7 Monstrinhos, eu vou contar pra você. É um clube que tem 7 booktubers e booktweets e a gente todo mês escolhe um livro para ler juntos e depois a gente faz uma discussão lá na Twitch também. Nesse mês de agosto a gente leu Renegados, né? Ele tá no plástico, gente, porque eu li ele no Kindle e depois a editora me mandou o livro físico. Só que como eu já tinha lido no Kindle, eu acabei deixando ele aqui no plástico. Quando eu for fazer uma releitura, aí eu tiro do plástico, enquanto isso ele vai ficar aqui. Mas nesse livro a gente vai conhecer a Nova e um grupo de renegados. Os renegados são meio que os heróis desse mundo e a gente também vai ter os anarquistas, que são meio que os vilões desse mundo aqui. E a família da Nova, ela foi morta e a Nova quer vingança contra os renegados, porque os renegados, apesar de serem os heróis, não ajudaram a família dela. E aqui a gente vai ter um emaranhado de tretas, de vingança, de amor, gente, é um negócio assim que... Sério, eu nunca tinha lido nada da Marisa Mayer, mas, gente, já tô apaixonada pela escrita dessa mulher. Tem vlog de leitura aqui no canal, se você ficou interessado em saber um pouquinho mais também sobre a minha opinião, eu vou deixar linkado nos cards. Logo em seguida eu peguei pra ler o livro Entre Mundos, que vai contar a história do Rubens. O Rubens é um cara que é apaixonado pelo mundo do TI, né, pelo mundo da computação e etc. E no feriado ele decide criar um novo smartphone, só que esse experimento meio que dá errado e esse smartphone é capaz de se comunicar com o mundo dos mortos. E aí, quando isso acontece, cara, muita treta rola. E eu gostei muito da escrita dos autores nesse livro aqui, porque esse livro foi escrito por 2 autores, que é o Rodrigo de Oliveira e o Pedro Ivo. Ele tem várias ilustrações também ao longo da história, o que faz a gente entrar mais na história, e é uma história muito rápida de ler também. Olha que linda!
É uma história muito rápida de ler, com uma narrativa muito fluida, então quando você percebe, você já tá, tipo, no meio do livro, e você não reparou que você tava lendo e não conseguia parar de ler o livro. Então também é aquele livro pra você colocar numa maratona literária aí, ou pra sair de uma ressaca também, eu acho que ajuda muito esse livro aqui. Outro livro de não ficção que eu li no mês de agosto foi O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Nesse livro aqui, ela vai contar a história dela, né, quando ela veio para os Estados Unidos, quando ela de fato quis ser notada pelo mundo, não que ela já não fosse, né? Mas é um livro que é realmente, assim, enriquecedor. Eu acho que foi um dos primeiros discursos da Chimamanda que se tornou um livrinho, assim, né, um livreto, digamos. E eu recomendo bastante esse livro aqui. Logo em seguida, eu peguei pra ler o livro A Assombração na Casa da Colina, que foi um livro que eu recebi da Suma. Eu tava muito curiosa em relação a esse livro aqui. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer a Casa da Colina e vai conhecer também 3 personagens que vão pra essa casa a fim de saber o que essa casa esconde, já que ela tem uma fama de ser mal assombrada ali na vila onde ela fica. Também tem vlog de leitura desse livro aqui no canal. Eu gostei muito de ler esse livro. É um livro que é muito citado pelo King nas obras dele, então eu sempre tive curiosidade de saber sobre essa história aqui e de saber mais sobre a escrita da Shirley Jackson. Não é aquele livro que vai te dar sustos ou vai te deixar com muito medo, ele vai te deixar muito tenso. Eu lembro que eu fiquei muito tensa enquanto eu li esse livro aqui, e realmente coisas estranhas acontecem nessa casa. Gente, vale muito a pena dar uma chance pra esse livro aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha experiência de leitura, eu vou deixar linkado nos cards também. Depois eu li um livro de poesias da Bruna Vieira que se chama O Meu Corpo Virou Poesia. Eu li ele no Kindle, vou deixar a capa passando aqui na tela, mas é um livro extremamente sensível e a Bruna trata assuntos muito sérios como fim de relacionamento, ansiedade, amizades, de uma forma muito leve, que faz realmente a gente se identificar. Eu gosto muito da escrita da Bruna, mas é a primeira vez que ela escreve um livro de poesias e eu posso dizer que, Bruna, você tem o dom, cara. Você tem o dom, o talento. Então, assim, só vai. Se você quiser se jogar nesse mundo de poesias, se joga, garota, porque você escreve muito bem. Tanto ficção, quanto contos, quanto crônicas e agora poesia. É sobre isso, galera, e tá tudo bem. Logo em seguida, eu continuei na minha saga de lendo Stephen King por ordem cronológica e comecei a ler A Longa Marcha. Também não tem ele físico, eu li ele numa versão e-book. Nesse livro a gente vai conhecer A Longa Marcha, que nada mais é do que uma corrida ali na cidade do Maine. E tem várias pessoas que se inscrevem para essa corrida, que é você seguir longa marcha até tantos quilômetros e tal. Só que, gente, é um negócio muito, assim, bizarro, né? Porque se você não consegue, ou você morre de insolação, ou de desidratação, ou de fome, ou eles matam você. Se você, tipo, para por tanto tempo e não continua andando, e aí os caras vêm e, tipo, pô, sabe? Tipo, é um negócio muito... Eu fiquei um pouco incomodada, porque eu confesso que enquanto eu li esse livro, eu ficava com falta de ar pelos personagens, e isso me deixou um pouco assim, King, qual era o propósito de você ao escrever este livro? Porque eu realmente não compreendi. Então, assim, é um livro que tem várias pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam, mas eu acho que essa história do King não funcionou pra mim. Eu não consegui me apegar aos personagens, não consegui gostar dos personagens, não consegui torcer pelos personagens. Eu só queria que todo mundo morresse, pronto, e acabou logo, e acaba a história, porque eu já não aguentava mais ver tantos garotos andando, já me dava até falta de ar, eu ficava cansada por eles. Então foi um negócio assim muito louco, realmente o livro não funcionou pra Caroline. Mais um livro que não funcionou pra Caroline no mês de agosto, e eu espero que eu não seja cancelada aqui nesse vídeo por causa disso, foi Duna. Gente, não consegui gostar de Duna, me perdoem. Dei 2,5 estrelas pra esse livro aqui. Aqui a gente vai conhecer o Paul, né, que é um garoto que está ali no mundo de Duna. Eu já nem sei mais se eu sei falar sobre esse livro, cara. Porque toda vez que eu falo sobre esse livro eu me sinto uma pessoa burra. Mas assim, gente, foi um livro que eu gostei. Porém, eu me senti, como eu já disse, muito burra ao ler o livro. Eu não acho que eu tava preparada pra essa história, na verdade. Eu acho que se eu lesse ele, não sei, em outro momento talvez ele funcionasse melhor pra mim. Infelizmente, eu peguei numa época em que eu acho que eu não estava pronta pro livro. E aí não deu muito certo, não é mesmo? Eu não gostei do personagem principal, que é o Paul. Eu achei ele muito egocêntrico. No começo eu tava gostando dele sim, mas depois que a história vai avançando, eu achei ele um pouco chato, eu achei ele bem egocêntrico, bem tipo narcisista, e acho que esse foi o grande problema também pra mim. Eu também me sentia burra quando eles começavam com os assuntos de estratégia e política, porque eu não entendi absolutamente nada. Logicamente é um livro que é muito bem escrito, gente, eu não tiro
os méritos que esse livro aqui tem. Ele é realmente um livro incrível, mas pra mim não funcionou. Principalmente eu acho que porque eu não tô acostumada a ler o gênero de ficção científica e eu já peguei Duna, tipo assim, pra ler, sabe? Então foi muito pra minha cabeça, mas ele vai ficar aqui na minha estante. Um dia eu ainda vou relê-lo e eu espero gostar na releitura. Bom, eu vou falar os próximos 3 livros que eu li no mês de setembro, mas eu não tenho nenhum deles aqui comigo, porque todos eu li em versão e-book e um eu fiz sorteio. Então, o primeiro livro que eu li no mês de setembro foi Passarinha, que foi para uma LC também da Nana, do Livraneios, no nosso clube do livro Vloganeios. Eu vou deixar a capa dele passando aqui na tela. Mas nesse livro a gente vai conhecer a Caitlin. A Caitlin é uma garotinha, se eu não me engano, 7 anos, e ela está na escola. Ela acabou de perder o irmão de uma forma muito trágica e o pai dela tá tentando superar tanto a perda da mãe dela, que também morreu não faz tanto tempo, quanto agora a perda do filho. E a Caitlin, ela tem a síndrome de Asperger, então ela já tem um probleminha aí um pouco mais complicadinho de se lidar. E agora com a perda do irmão, parece que o pai dela esqueceu que ele realmente, de fato, ainda tem uma filha, porque ele está sofrendo muito com a perda do filho. Então a gente vai acompanhar essa garotinha tentando achar formas de superar o luto, de lidar com o luto e de ajudar o próprio pai. Então, assim, é um livro muito fofo, gente. Eu chorei em alguns momentos. Eu dei 3 estrelas e meia para esse livro. Eu acho que é uma leitura que poderia ser obrigatória nas escolas, principalmente entre os alunos mais jovens, porque de fato crianças conseguem ser muito cruéis, às vezes sem querer e às vezes por querer também. Então eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, deveria dar uma chance, porque é uma história muito sensível e que trata sobre assuntos bem importantes. Outro livro de LC, que foi para a LC do Clube dos 7 Monstrinhos, foi A Parábola do Semeador, da Octavia Butler. E, gente, eu gostei muito desse livro no começo, mas do meio pro final eu acabei não curtindo tanto ele assim. Eu achei a protagonista um pouco narcisista, um pouco arrogante também. Eu sei que essa autora ela tem uma fama entre os leitores, né? Ela escreve sobre assuntos que são extremamente importantes. Nesse livro, principalmente, ela trata sobre racismo, política e religião de uma forma extremamente incrível. E eu gostei muito disso no começo do livro. Só que eu acho que do meio pro final, muita merda começa a acontecer e eu fiquei meio mal durante a minha leitura, sabe? Porque era tipo, não tinha um refresco, gente. Todos os capítulos eram merdas acontecendo, merdas acontecendo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais ler tanta coisa ruim. E aí eu fiquei meio mal, então por isso que eu acho que o livro do meio pro final não funcionou tanto pra mim. Logo em seguida eu peguei pra ler também um thriller nórdico que se chama As Sombras de Outubro. Nesse thriller a gente vai acompanhar a vida de 2 investigadores, que é a Tulin e o Hess. Eles estão em busca de um assassino em série que está matando ali na cidade, né? Só que, gente, assim, eu achei o livro extremamente cansativo de ler. Ele não tem uma narrativa fluida, ele não é rápido de ler. Tem muita encheção de linguiça também do próprio autor. O autor é um roteirista, então assim, eu até entendo que ele tenha colocado muita coisa que não era preciso na história, porque de fato ele é um roteirista, né? E eu achei que tinha muita coisa que não precisava ter na história, sabe? Que não fazia diferença pro leitor ter aquelas coisas jogadas ali na história, sendo que ele ia entender de qualquer forma o que estava acontecendo. Eu achei que o desenrolar da história foi muito assim confuso também. E não curti tanto o livro assim, porém eu assisti a série que lançou na Netflix, que se chama O Homem das Castanhas. Gostei muito mais da série. Então, de fato, é um thriller nórdico. Se você quiser ler esse livro, saiba que ele não é uma leitura fluida, ele é um pouco cansativo. Mas, se você gosta de thrillers nórdicos, com certeza vale a pena dar uma chance também pro livro. Logo em seguida eu peguei pra ler Querido Ex, que também tem vlog de leitura aqui no canal. E esse livro aqui vai falar sobre a vida desse carinha aqui que vai escrever cartas pro seu ex abusivo, que se tornou uma subcelebridade depois de participar de um reality show. Eu gostei muito desse livro, eu acho que é um livro extremamente necessário. Ele vai abordar relacionamento abusivo, racismo e outros assuntos importantes como AIDS. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, principalmente pessoas que já sofreram de relacionamento abusivo, porque eu acho que elas vão se sentir muito bem representadas nesse livro aqui. E também tem vlog de leitura, se você quiser saber um pouquinho mais o que eu achei, eu vou deixar linkado nos cards ou na descrição, porque eu acho que já nos cards já não deve mais estar cabendo nada. Depois eu li também 2 contos no Kindle Unlimited. O primeiro se chama E Se Pudesse Voltar no Tempo, vai contar a história de 2 garotas, né? Uma, infelizmente, faleceu, veio a falecer, e a outra está tentando superar a perda dessa moça que era uma amiga, mas que ela também sentia uma atração por ela, né, romanticamente falando.
e ela tem a oportunidade de poder voltar no tempo e mudar algumas coisas, mas às vezes mudar as coisas nem sempre dão tão certo assim, né, gente? Depois eu peguei pra ler também no Kindle Unlimited um livro de poesia que se chama Eu Te Amo, Mas Sou Triste. Nesse livro aqui a gente vai ver assuntos como depressão, ansiedade, suicídio, todos interligados e relacionados uns com os outros dentro desse livro de poemas e poesias. Eu gostei bastante, porém eu achei que alguns poemas eram muito dramáticos, mas eu super entendo, até porque a autora no final do livro ela deixa uma nota dizendo que esse livro ela escreveu em um momento depressivo em que ela estava passando, então é super normal ter esses poemas e poesias um pouco mais pesados, eu diria, e um pouco mais dramáticos também. O penúltimo livro que eu li no mês de setembro foi A Vida Invisível, de Angela Rue. Ainda não saiu o vlog de leitura nesse livro aqui, mas ele já tá todo gravadinho. Só tô terminando a edição desse vídeo pra soltar pra vocês o vlog de leitura que eu fiz sobre esse livro aqui. Mas aqui a gente vai conhecer a vida da Angela Rue. A Angela Rue, ela tem que se casar, mas ela não quer se casar. Então ela faz um pacto ali com uma sombra da noite. Ela deseja ser imortal e ter liberdade. Só que assim, gente, nem tudo é como a gente quer, né? Nem tudo que parece é o que é. Então a gente vai acompanhar a vida da Angela Rue durante todos esses anos em que ela está vivendo, né? Ela já tem mais de 130 anos, então a gente vai acompanhar tanto o presente dela como o passado também dela. Foi um livro que eu gostei de ler, mas eu tava com muitas expectativas para esse livro e ele não superou todas as minhas expectativas. De fato, sempre acontece quando eu estou com muitas expectativas, não é mesmo? Eu dei 3,5 estrelas para esse livro aqui. Esse livro, de fato, ele está muito hypado, mas eu não acho que vale. Ele tem uma escrita mais poética e ele vai falar muito sobre a vida, sobre essa questão da gente querer que as pessoas nos notem e da gente querer ser lembrado. Então a gente vai acompanhar essa trama toda sobre a vida e essas reflexões que a autora nos traz nesse livro aqui. Lembrando que esse livro aqui tem uma narrativa super fluida, ele flui muito rápido, mas eu acho que do meio pro final ele fica um pouquinho mais lento, porque a gente acaba acompanhando mais a vida da Ed em relação ao passado, e essas coisas de intercalar presente e passado às vezes deixa a leitura um pouquinho mais densa, mas vale muito a pena ler esse livro aqui também, principalmente se você gosta de fantasia. E por último, mais ou menos importante, a última leitura de setembro foi Todos os Contos, da Clarice Lispector. Se eu não me engano, o último vídeo do canal é um vlog de leitura que eu fiz sobre esse livro aqui. E, gente, eu recomendo muito, muito, muito que vocês vejam o vlog, que vocês leiam esse livro, porque Clarice é simplesmente sensacional. E eu não vou nem falar mais nada, porque eu surtei tanto naquele vlog que tem 40 minutos de vídeo pra vocês darem uma olhada. Então, assim, só vai lá, veja o vlog, veja a Caroline surtando, veja a Caroline panfletando, veja a Caroline, entendeu? Assim, ó, cadelinha de Clarice Lispector, tipo, mais cadelinha, né? Porque eu já era antes. É um livro que eu super recomendo, é uma leitura muito válida. Se você tem medo de ler Clarice Lispector, não tenha, pelo amor de Deus. Vai lá ver o vlog, que eu vou te fazer mudar de ideia, mudar de opinião, e vou fazer com que você dê uma chance pra essa mulher, porque essa mulher aqui, essa mulher, ó, é incrível, cara. Bom, gente, falei pra caramba aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber quais foram as minhas últimas leituras desses últimos 3 meses aí. Eu vou ficando por aqui, então me conta aqui nos comentários se você já leu ou quer ler algum desses livros que eu mostrei aqui no vídeo. Não se esqueçam que todos os links para compra desses livros estarão aqui na minha descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. Considere-se também tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu também vou deixar aqui na descrição. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreve no canal, já deixa o seu curtir que me ajuda na divulgação também. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Beijão, tchau!